Boa tarde, gente. Nós vamos fazer a apresentação do nosso evento, que é o ciclo de debate As Américas no Tempo Presente, Crises Políticas e Lutas Sociais, com o tema as eleições presidenciais nas Américas, atores políticos, disputas sociais e perspectivas. Faremos a mediação eu, Maria Clara Barbieri, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da UERJ, e a Carolina Santos, que é graduanda em História pela UERJ e compõe o nosso projeto também. Com os palestrantes, professor Eduardo Scheid, que é doutora em História Social pela USP, atualmente é professor adjunto da graduação do Programa de Pós-Graduação em História Social da UERJ, tem experiência na área de História, com ênfase em História Latino-Americana, atuando principalmente nos seguintes temas: História Política, Questão Democrática na América Latina Contemporânea, Formação dos Estados Nacionais da Região Latina e História das Ideias e dos Intelectuais. E o professor Paulo Velasco, que é doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o IESP, e atualmente é professor associado de Política Internacional da UERJ, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, PPGRI, da UERJ, onde integra o corpo permanente. Atua ainda como professor do MBA em Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, tem experiência na área de Ciências Políticas, com ênfase em Relações Internacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: política externa brasileira, política latino-americana e integração regional sul-americana. Agradecemos a todos a participação e a inscrição para o evento, ao professor Eduardo e ao professor Paulo pela presença. Nós faremos as duas falas, posteriormente terá uma roda de perguntas, colocaremos também a lista de presença. Quem se sentir à vontade em enviar a pergunta pelo chat, os nossos monitores vão anotar e vão passar para a gente, e a gente também faz para os professores no final. Carol, você quer falar alguma coisa? Olá, gente, boa tarde. Só queria agradecer mesmo a oportunidade de estar mediando essa mesa, agradecer também a presença dos professores e dar boas-vindas nessa troca de debate que vamos ter. Meu nome é Carolina Souza dos Santos, eu sou bolsista do projeto de extensão Ideias Políticas, e História do Tempo Presente na América Latina. Então, nós tivemos a ideia de promover esse ciclo que, na verdade, todo semestre nós temos esse ciclo de debate, para promover mesmo essa análise e essa discussão, sobre a América Latina e sobre a história do tempo presente do que estamos passando, Então, bom, por mim já podemos começar. Professores, quem puder, o Eduardo ou o Paulo, se puderem já começar, sejam bem-vindos. Obrigada. Pensei na gente manter a ordem, começar com o professor Eduardo, que já está na apresentação. Vocês se sintam à vontade para organizar da forma que vocês acharem melhor. Tá, pode ser. Começando. Bom, em primeiro lugar, então, muito boa tarde a todos. Agradecer, então, a Maria Clara, a Carolina, e o Rafael aí pelo convite. Cumprimentar aqui o Paulo, aqui que vai debater aqui junto comigo esse tema, bastante relevante aí sobre a questão, das eleições presidenciais nas Américas. Eu procurei, então, dentro desse tema, fazer mais assim, tentar fazer um panorama geral, então, aí sobre os principais processos eleitorais, eu tenho pegado assim de um ano para cá, e falar um pouco também sobre as eleições aqui que vão acontecer nos próximos meses, procurando vincular isso, tentar vincular isso à questão mais ampla, sobre o momento aí político, econômico e social latino-americano, agora do tempo presente. Então, apenas no primeiro momento, muito rapidamente, tentar traçar e as últimas 4 décadas, aí esse panorama aí mais geral, desde aí dos processos então, de redemocratizações na América Latina ao longo dos anos 80 e 90, que eu concordo com Agustín Cueva, que foi um processo conservador, porque embora se derrotaram as ditaduras, se abriu politicamente, em termos econômicos e sociais não houve alteração de estruturas, ao contrário, até mesmo houve a manutenção aí do poder
né, do grande capital, né, nacional e internacional, né, processo, então, aí que se aprofundou, né, aí ao longo da década de 1990 aí, com a questão do neoliberalismo, né, onde quase a totalidade da América Latina adotou, então, aí as diretrizes neoliberais, né. Por um momento, né, a sociedade como um todo, né, estava aí um tanto paralisada, né, perante aí a deterioração, né, aí dos salários, né, dos ganhos de compra, aumento da miséria, desemprego, todo um amplo processo aí de privatizações, né, de redução do Estado, né, dos serviços oferecidos pelo Estado, né, mas mais ou menos de meados, né, da década de 1990 em diante, né, começou então o surgimento aí de resistências, né, de vários movimentos sociais. Eu aqui estou realmente acelerando, né, porque senão não dá tempo aí de falar, né, das eleições aí, que é o foco, mas depois, se surgir questões aí que quiserem aprofundar questões específicas, aí fiquem à vontade. Né? Então, essa série, né, de movimentos sociais, né, incluindo aí desde o neozapatismo no México, os piqueteiros na Argentina, sem terras no Brasil, né, inclusive alguns momentos aí de insurreições populares, né, como o Caracaço na Venezuela, né, que começou, né, em 89 como pioneiro, né, depois aí os movimentos indígenas, né, na Bolívia e no Equador, né, o grande rebelião na Argentina no final de 2001, início de 2002, né, justamente aí, né, contra as consequências, drásticas consequências, né, aí do neoliberalismo. Né, essa série de movimentos, então, tiveram, né, como fruto, né, com certeza, então, né, no processo eleitoral na primeira década, né, aí dos anos 2000, né, com a eleição, né, em muitos países latino-americanos, né, de governos aí de esquerda ou de centro-esquerda, né, que alguns chamamos aí, de maneira geral, né, de progressistas, né, que são governos, claro, infelizmente não dá para aprofundar, mas que em linhas gerais, né, são governos, então, que voltaram a ter, né, um importante papel do Estado, né, especialmente na questão, então, né, de fazer uma série, né, de programas sociais, né, aí para, né, diminuir aí as desigualdades sociais, né, distribuir, né, mesmo que parcialmente, né, uma parcela das rendas, né, trazer algum tipo aí de inclusão social, né, em especial aí para grupos sociais tradicionalmente excluídos. É, né, sempre importante colocar, né, também que pelo menos, né, entre os anos aí de 2002, né, até 2012, 2013, né, que foram o auge, né, então, aí da predominância, né, desses governos aí tido progressistas, né, o que impulsionou, né, muitos desses programas sociais foi o momento economicamente favorável, né, para as exportações, né, latino-americanas, né, o grande boom aí das commodities, né, exportação, né, de soja, de minérios, né, de trigo, né, de vários produtos primários, né, impulsionados principalmente, né, pela grande ascensão da China, né, que registrou nesse período aí extraordinário crescimento econômico, né, mas que ficou muito, né, esses benefícios, né, desse período, né, revertidos aí numa série aí de planos sociais, né, programas sociais promovidos por esses governos, né, ficaram muito restritos, né, nessa questão, né, dos ganhos vindos, né, da exportação de commodities, e muito pouco ou quase nada, né, em termos aí de diversificação econômica, né, de reindustrialização, né, que em geral na maior parte dos casos não ocorreu. Eu apenas muito rapidamente, né, não posso, né, me aprofundar, mas muito rapidamente apenas colocar que eu vejo, né, que claro que país para país há diferenças muito importantes, né, mas chama atenção pelo menos em 3 casos, né, de 3 países onde houve, ao meu ver, mudanças, né, mais profundas, né, que é o caso da Venezuela, da Bolívia e do Equador, né, onde, ao meu ver, né, uma visão que eu compartilho, né, um tanto até com o Rafael, né, houve processos revolucionários, né, nesse país, no sentido de alteração das constituições, né, no sentido aí de importantes, né, transformações sociais e políticas, né, até mesmo, né, começou a se falar, né, genericamente numa denominação aí de socialismo do século XXI, né, que no caso da Venezuela isso se desdobra no projeto aí de Estado comunal, e no caso aí da Bolívia e do Equador, né, na questão do Estado plurinacional, fundamentado muito, né, na questão aí do bem viver indígenas. Né, mas chama atenção também que mesmo nesses casos, né, esses projetos ficaram muito mais, né, realmente aí no projeto, né, e claro, algumas questões aí foram implementadas,
né, mas em via geral, mesmo nesses países, eles não superaram o capitalismo, né, e o caso, aí, especialmente da Venezuela, não superou o capitalismo e nem na dependência, né, na alta dependência aí da exportação de petróleo. Né, isso fez, né, realmente foi um dos elementos que possibilitou, né, que quando a situação econômica muda, aí, a partir, né, de 2012, 13, 14 em diante, né, e com a queda, né, do preço das commodities, né, em geral, né, todos esses governos aí entram em crise. Não se restringe a uma questão econômica, né, uma diminuição das exportações que afetou aí, né, especialmente os programas sociais aí desenvolvidos por esses países, mas ao mesmo tempo, né, também é uma forte reação, né, do conservadorismo, né, das direitas aí que se insurge, né, contra esses governos aí populares, né, que a partir daí, né, esses fatores levam aí, principalmente de 2015 em diante, né, aí agora uma onda conservadora, né, ou seja, agora a ascensão então de governos de direita, centro-direita, ou até mesmo extrema-direita, né, na maioria dos países latino-americanos. Né, com o surgimento, então, do que alguns autores, né, dizem de uma nova direita, né, que agora, né, não tem, né, quase compromissos aí com a questão democrática, né, como vinha aí ao longo dos anos 80 e anos 90. Né, isso possibilita também o surgimento, né, novamente de golpes de Estado, né, que alguns aí chamam de golpes de Estado de novo tipo, né, porque se dão, né, mais pela via parlamentar, judicial, com apoio da mídia, e não utilizando aí os militares, né, aí, pelo menos, né, não no centro aí do cenário político, né, desses golpes. E o surgimento também, isso, né, eu vou chamar a atenção bastante, né, com o momento que a gente está vivendo hoje, né, de uma extrema-direita, né, que não apenas aqui na América Latina, né, mas também aí nos Estados Unidos, na Europa, né, na Europa já é um fenômeno, né, de longa data, né, uma extrema-direita, mas que, né, temos que chamar a atenção que é uma extrema-direita mobilizadora, né, que tem base social, né, inclusive tem autores que dizem, né, que enquanto a esquerda, né, começou a ficar mais institucionalista, né, e, digamos assim, já não está mais tanto nas ruas, né, nas mobilizações, né, a extrema-direita que vem ocupando prioritariamente, né, esse espaço aí, né, de mobilizações, né, e de estar aí nas ruas, né. Mas mesmo essa onda conservadora, né, ao meu ver, diferente, então, dessa onda progressista, que durou pouco mais de uma década, né, e houve, né, um período até de consolidação, essa extrema-direita, essa onda conservadora, melhor dizendo, a partir de 2015, né, ela não se consolidou. Né, em geral, ela trouxe de volta, né, o neoliberalismo aí, né, com toda a sua força, né, mas isso não conseguiu, né, se implementar, pelo menos de forma estável, na maioria dos países. Né, no caso da Argentina, né, o governo Macri não conseguiu se reeleger, Sebastião Pinheira, né, também, principalmente depois do estalido social no Chile, né, também acabou, né, deixando o poder e a ascensão, né, da centro-esquerda. Bolsonaro, no Brasil, também não conseguiu se reeleger. E no caso da Bolívia, que houve um golpe em 2019, né, com a derrubada, né, aí do Evo Morales, esse golpe também, por várias razões, né, não conseguiu se consolidar, e quando abriu para eleições, né, em 2020, o MAS, né, então o partido identificado aí com o processo boliviano, voltou, né, a vencer as eleições e voltou aí ao governo. Né? Depois, então, dessa onda aí de governos, né, de conservadores, de direita ou de extrema-direita, seja pela via eleitoral ou pela via aí de neogolpismos, a partir de 2021 a gente registra, né, uma nova onda, né, digamos assim, de governos, né, de centro-esquerda, né, como a eleição do Castillo no Peru, né, a eleição da Xiomara Castro, né, em Honduras, né, a eleição do Gabriel Boric no Chile, e em 2022, no ano seguinte, a eleição do Gustavo Petro, né, na Colômbia, e também do Lula do Brasil. E um pouco antes disso, né, também em 2018, a eleição do López Obrador no México e a eleição do Roberto Fernandes em 2019, né, na Argentina. Mas também, né, isso que parece ser uma nova onda aí progressista, né, digamos assim, quase todos esses governos, né, também não conseguem implementar, né, isso, as políticas, não conseguem se consolidar, ao contrário, né, parece que a instabilidade até se acentua, né, aí o momento econômico continua sendo, né, um momento de crise, né, agravado, né, pela Covid, pela onda da Covid, agravado, né, pela guerra da Ucrânia, aí, que traz, né, consequências aí, no comércio mundial como um todo,
né? Então a gente vive, né, parece que vive um momento, né, realmente de grande indefinição. Né? E eu acho que as eleições, aí, que é o grande tema então, né, do nosso encontro de hoje, né, as recentes eleições presidenciais, eu acho que demonstram um pouco isso. Né? Porque se a gente pega, por exemplo, a eleição, né, que ocorreu na Argentina no finalzinho do ano passado, né, o primeiro turno, né, que ocorreu em outubro, né, do ano passado, e o segundo turno em novembro do ano passado, né, que é uma eleição que, indo na contramão, então, né, dessas de 2021 para cá, uma eleição onde, mais do que a direita, né, a extrema-direita acabou sagrando-se vitoriosa, né, com a eleição aí do Javier Milei. Né? Claro, a Argentina vem muito daquilo, né, uma crise muito, que veio se aprofundando a partir do governo Macri, né, que o governo, quando os peronistas voltam, né, em 2019, não consegue dar respostas a essa crise, né, e a crise até mesmo se aprofunda, né, tendo também aí a questão ainda da Covid, né, para agravar isso ainda mais, né, e no ano passado, então, no cenário eleitoral, né, com uma resposta de parte do eleitorado, então tentando aí votar em alternativas, né, acaba aí o Milei, né, então vencendo no segundo turno. Né, porque é interessante, né, no caso da Argentina, que no primeiro turno, né, o primeiro lugar ainda foi, né, o peronismo, né, o Macri, então, o Massa, perdão, Sérgio Massa, então, que fez 36,6% dos votos, né, o Milei, então, ficou em segundo lugar com 30%, quase 7% abaixo, e em terceiro lugar, né, então, a Patrícia Bullrich, né, aí da Juntos pelo Câmbio, que é a tradicional aí, coligação de direita, né, chegando a 23,9%. É que é interessante, então, a gente registrar, né, para esse caso argentino, né, que hoje muitos falam, né, na necessidade de uma frente ampla, né, na necessidade de trazer, né, a dita direita democrática, né, digamos assim, para o campo progressista, para evitar, né, os avanços da extrema-direita, né, mas pelo menos na América Latina, o que a gente percebe, né, que direita e extrema-direita estão muito mais unidos, né, do que claramente antagônicos. Aliás, naquilo, né, que, ao contrário do nazifascismo, hoje a extrema-direita ela é neoliberal, né, ela defende o mercado, né, defende aí a não regulamentação, defende aí né, a não presença do Estado, né, e nesse sentido, então, ela, né, está em sintonia, né, com a direita dita tradicional, a direita dita democrática. Né, no caso do segundo turno na Argentina, claramente, né, quase todo o eleitorado então, que votou, né, na direita e dita tradicional democrática, né, votou no Milei, né, colocando então a questão de, né, como se uma derrota, né, do peronismo fosse mais importante, né, do que colocar em risco a democracia, né, que é o grande risco, né, da extrema direita, né, realmente esse risco, né, da gente perder, né, aí o regime de institucionalidade aí, democrática, né, que o Milei claramente, embora ele é muito diferente do Bolsonaro, né, que a gente não tem tempo para traçar aí né, todas as diferenças semelhantes, né, mas na questão, né, dessa faceta autoritária, né, ele tenta governar por decretos, né, mas não conseguiu aprovar isso no Congresso Nacional, traz de novo a questão, né, dos militares, né, de rediscutir, né, aquela questão aí da ditadura militar, né, dizendo que não foram 30 mil mortes, que foram 8 mil, como se 8 mil, né, fosse um número diminuto, né, em relação a isso, né, os desfiles, né, dos dias pátrios vai voltar a ser dos militares, né, ou seja, né, claramente, né, temos aí, embora, né, o Milei centra a sua questão na questão econômica, o seu discurso centrou no econômico, mas as suas atitudes caminham aí, né, para perigos, né, para possibilidades aí de autoritarismo, né. Deixando a eleição na Argentina, então gostaria de falar numa eleição mais recente, né, que ocorreu no México, aqui no início do mês, né, se a eleição da Argentina trouxe enormes preocupações para a gente, eu acho que a do México pode trazer aí alguns respiros, né, algumas perspectivas aí de esperança, né, porque nessa eleição ela foi vencida, então, pelo atual grupo político, né, de centro-esquerda, o Morena, que governa o México, né, desde 2018, né, com a eleição aí do López Obrador, que agora fez a sua sucessora. Né, na Constituição do México não tem possibilidade de reeleição, né, mas a candidata, né, Cláudia Sheinbaum, né, candidata, então, né, do oficialismo, né, candidata, né, do mesmo partido do López Obrador, se consagrou nas urnas e se consagrou ainda com uma vitória contundente. Né, ela fez 59,8% dos votos, quase 60%, fazendo mais do que o dobro, né, da candidata, que também, né, a candidata da coligação de direita era também, né, uma mulher, né, a Gálvez,
né, que fez 27,4%, menos da metade, né, dos votos, né, e o terceiro lugar, né, do Jorge Álvares, né, fazendo, então, aí 10,3% dos votos. Eu chamo a atenção, né, porque desde que houve, então, podemos dizer que há um pluripartidarismo no México, né, porque no México essa peculiaridade, né, da Revolução de 1910, né, da Constituição de 1917, por muito tempo, né, o PRI, né, que foi o partido político identificado com a Revolução Mexicana, dominava a política do país, e na prática era quase como, né, um unipartidarismo, né, isso até as eleições de 1982, e a partir de 1988 é que existe aí uma disputa partidária ao lado do PRI, né, tanto pela direita, né, o PAN, um partido de direita, como, né, também né, o PRD, né, um partido que surgiu nos anos 80, né, a partir, né, aí deixa eu anotar o nome aqui, o Cárdenas, né, que era o filho do Cárdenas, né, então, que foi candidato justamente, né, nas eleições de 1988, né, então, desde aí que existe uma disputa político-partidária, né, a Cláudia Sheinbaum, então, ela foi, né, teve, né, o maior desempenho eleitoral desse processo desde 1988 para cá, superando já o que já foi um recorde, né, que foi a eleição do López Obrador há 6 anos atrás, né, fazendo 53% dos votos, e a Cláudia Sheinbaum fazendo agora 59,8%. Bom, as razões, né, aí né, dessa grande vitória, né, desse processo se dá muito ao sucesso, né, de vários programas sociais, né, do López Obrador, né, talvez tenhamos que destacar que o México foi um dos países que ficou de fora, né, daquele ciclo progressista, né, aí entre 2002, né, e 2013, né, na América Latina. Aliás, ele seria vencedor, né, das eleições, né, de 2006 no México, né, mas há vários, né, indícios aí de fraude eleitoral, né, naquela eleição, oficialmente, né, o Calderón, né, da direita, né, do PAN, foi consagrado vencedor com 35,9%, e o López Obrador tinha feito 35,3%, né, uma diferença aí de 0,7 percentual, né, onde há aí várias acusações de fraude, né, depois ele tenta em 2012, né, mas só se elegeu, né, exatamente aí em 2018, né, e nesse governo, então, né, como eu tinha dito, né, tem uma série, né, de melhorias sociais, né, a partir de vários, né, planos sociais, né, várias políticas aí que tentam, né, realmente aí um certo desenvolvimentismo, né, aí da economia, né, também muito ligado também aí né, a questão de investimentos do capital estrangeiro, né, mas podemos dizer que algumas medidas do tipo nacionalista, como a questão da nacionalização do lítio, né, também aí deve ser destacada, né, e uma questão, né, que talvez também explique aí esse desempenho eleitoral aí tão acentuado, né, aí, esse sucesso aí desse governo aí de centro-esquerda mexicano, a questão da comunicação. Né, como o López Obrador sofreu muito, né, em 2008, a questão aí das fake news, né, em 2008, 2012, ele, né, quando vence as eleições de 2018, ele vem aí com uma eficiente, né, política aí de comunicação, né, onde ele diariamente dá entrevistas, né, onde visita várias regiões do país, em contato aí direto com a população, né, usando também as mídias, né, uma questão que com certeza deve ficar aí como dica aí para, né, o nosso atual governo, né, e do Lula, né, que, como, né, muito se diz, peca muito, né, nessa questão, né, da comunicação, né, enquanto a extrema-direita é extremamente eficaz, né, nessa questão aí, né, da comunicação, né, as esquerdas, né, e os progressistas em geral, né, não têm, né, muitas vezes essa mesma dinâmica, né, essa mesma capacidade, né, e ainda sobre o México, né, apenas, né, encerrando também chamando a atenção que, pelo menos até essa última eleição, né, lá eles não estão enfrentando esse problema, né, de uma extrema-direita. Né, quer dizer, a candidatura... Sim, 5 minutos. Não, 15 minutos, só para sim, avisar, sim. desculpa. Tá. Não, estou também controlando aqui, né, para deixar que vou tentar ficar no tempo e talvez extrapole aí só um pouquinho. Né, no México, então, essa candidatura da direita reúne, né, os partidos tradicionais, né, e o PAN e o PRI. Aliás, interessante, pela primeira vez, né, esses partidos então se unem, né, aí contra a centro-esquerda, até então eles disputavam aí, em separados, né, mas não há, pelo menos até o presente momento, um partido aí de extrema-direita, né, que tem aí uma forte base eleitoral, né, que ameace, pelo menos por hora,
né, que ameace aí o regime democrático mexicano, né? Um outro processo eleitoral, então, que vai ocorrer nesse ano, né, seria, né, o caso aí da Venezuela, né, que tem eleições, então, marcadas para o dia 28 de julho. Né? A Venezuela é um país, né, que tem várias aí particularidades, né, em relação à maioria, né, dos países latino-americanos, né, um país, então, que, desde a sessão do Chávez, né, passou em um processo aí, né, da chamada, né, da Revolução Bolivariana, né, que isso dividiu, né, aí, radicalmente, né, o país, né, numa alta polarização entre os defensores, né, do chavismo, defensores do projeto do chavismo, e entre os que, né, se colocam, se insurgem claramente contrários, né, aí ao questão do chavismo. A Revolução Bolivariana vem passando por uma crise, uma forte crise aí de 2013 para cá, né, desde a questão econômica, né, passando aí também para a questão política, né, pela ação de grupos opositores, né, por várias intervenções dos Estados Unidos, mas também, né, pela morte do Chávez e pela condução aí um tanto problemática, né, do Nicolás Maduro, né, que vem cometendo muitos erros, né, que vem cometendo, né, também aí violações da Constituição, né, medidas autoritárias, enquanto que a maior parte da oposição também, né, não respeita, né, o processo constitucional e em várias ocasiões aí tenta o golpismo, né, mas pelo menos até o presente momento, né, a questão aí democrática eleitoral vem sendo mantida, né, com vários problemas, né, com várias questões, né, mas o calendário eleitoral aí sendo respeitado, né, e esse ano, né, justamente é o ano que termina, então, o segundo mandato do Maduro. Maduro foi eleito pela primeira vez em 2013, logo após, né, o falecimento do Chávez, né, fazendo 79,7% dos votos, perdão, 79% de comparecimento, né, fazendo 50% dos votos, 50,6% dos votos, enquanto o Henrique Capriles, pela oposição, fez 49,1%, numa eleição aí, bastante apertada. A reeleição do Maduro, que ocorreu 6 anos atrás, em 2018, já foi em meio a um contexto, então, bastante conturbado, que a maior parte da oposição não participou, né, do processo eleitoral, convocou a abstenção. Isso teve efeitos, né, enquanto as eleições costumava ter 70%, 80% de comparecimento, essas eleições de 2018 teve apenas 46%, né, de comparecimento, na qual, então, o Maduro, concorrendo quase que sozinho, fez 67,8%, enquanto o Henri Facon era um candidato aí de oposição, mas que tinha sido aí, né, uma dissidência aí do próprio chavismo. Henri Falcon, né, fez 20,9%. Nessa eleição, nós temos uma novidade, então, que a maior parte, né, da oposição está participando, né, do processo eleitoral. Muitos dos seus candidatos, né, foram inviabilizados, né, estão enfrentando processo na justiça, portanto, estão sendo aí impedidos, né, de participar, né, aí como a Maria Corina Machado, então, que despontava como um dos principais nomes aí da oposição, né, mas a oposição, né, os principais partidos da oposição em torno da plataforma Unida Democrática, então, indicou Edmundo Gonzalez, né, como um candidato aí substitutivo, né, que está com um apoio bastante explícito, né, da Maria Corina Machado, e essas eleições, a princípio, têm, eu acho, resultados imprevisíveis. Né, eu procurei ver várias pesquisas eleitorais, tem muitas pesquisas eleitorais, né, colocando aí o Maduro na frente, algumas com ampla vantagem, outras com vantagem um pouco menores, outras pesquisas, ao contrário, indicam aí a oposição. Né, por exemplo, o Universal, que costumava ser um jornal de oposição, né, coloca pesquisas, né, botando aí o Maduro com 56% e o Gonzalez com 24%, né, mas o El País, né, um jornal de Madrid, que costumava ser respeitável, né, mas eu, pelo menos nos últimos anos, tenho um pé atrás, né, aí no seu papel aí, atualmente está colocando, né, que dá ênfase para as pesquisas que coloca a oposição, né, como vencedora, né, o Gonzalez aí com 50% e o Maduro, né, com 25% dos votos, né, então, em relação às pesquisas, os resultados são imprevisíveis. Não sabemos, né, como vai ser o comparecimento, né, aí do eleitorado dessas eleições, já que o voto não é obrigatório, né, porque na Venezuela, em função da crise, uma parte muito considerável, né, da população está desmotivada, né, tem participado aí de abstenção. Em 2021, que foram eleições regionais, nas quais já a maioria dos partidos de oposição, né, participaram, né, mas apenas 42%, né, do eleitorado compareceu, né, ou seja, colocando aí uma alta abstenção.
Eu diria, né, apenas como palpite, né, realmente eu posso me equivocar, né, mas eu acho, né, que a tendência seria uma reeleição do Maduro, né, que tanto, né, pela questão aí da própria máquina partidária, né, do Partido Socialista Unido da Venezuela, né, também em função, né, que ainda existe, né, na Venezuela atualmente um setor, mesmo que hoje minoritário, dos movimentos sociais, né, que, embora tenha muitas críticas em relação à condução do Maduro, eles continuam apoiando, porque sabe que a volta, né, de eleição de uma direita ou de uma extrema-direita significa o fim, né, das ainda remanescentes, né, conquistas sociais, né, aí da Revolução Bolivariana, né, então eles têm aí, né, uma grande capacidade de mobilização, mas pode ser, né, ainda não sabemos, que a oposição também consiga, né, talvez mobilizar, também consiga engajar, né, aí setores aí amplos, né, das classes médias, né, aí que possa, né, aí ter, né, uma vitória eleitoral, né? E ao meu ver, eu acho que são eleições extremamente importantes, né, porque mais críticas, né, que a gente possa fazer aí ao Maduro, né, a sua derrota significaria um reforço, né, aí, né, dessa onda de direita, né, e do poder da própria extrema direita, né, que está crescendo aí na América Latina, né, mas tem muito a ver, né, aquilo que eu coloquei inicialmente, e com isso já estou indo para a finalização, né, apenas em uns 2 minutinhos, apenas aí para concluir aí os aspectos principais, né. Como eu disse, eu acho que nós estamos num momento realmente de incertezas e de indefinição, né. Tem alguns autores que chamam, né, que talvez a gente viu uma disputa de Estado, né, de um lado as forças que defendem o neoliberalismo e de outro, né, aqueles que atualmente defendem, né, pelo menos uma presença do Estado, né, defende, né, a questão aí de alguns programas sociais, né, defende aí algumas alternativas em relação ao neoliberalismo, né, acho que existe aí uma disputa entre esses campos, com perigo desse crescimento, né, da extrema-direita, que possa, né, inclusive aí trazer, né, para períodos autoritários, né, e o fim aí dos nossos ainda frágeis, né, regimes democráticos. Nesse sentido, essas eleições que estão por vir, elas são muito importantes, né, no sentido de dar essas tendências. Né, tem a questão dos Estados Unidos, que eu não vou falar por falta de tempo, né, mas que eu acho que todos devem estar acompanhando aí né, a possibilidade bastante real, né, da volta do Donald Trump, nesse sentido, fortalecer enormemente, né, aí a extrema-direita, e teremos, né, e aí eu concluo mesmo nos próximos aí, processos eleitorais dos próximos meses, a questão do Uruguai, ainda esse ano, né, no final do ano, né, o Uruguai que passou por 3, né, governos consecutivos da centro-esquerda com a Frente Ampla. Em 2019 houve, então, aí, por uma pequena margem de votos, né, um partido de direita, o Partido Nacional, que venceu, e nessas eleições esse ano existe uma tendência, uma perspectiva, né, de que talvez a Frente Ampla recupere, né, aí o governo. Né, e no ano que vem, né, teremos aí um processo eleitoral, né, também no Chile, no final do ano que vem, onde há também um risco muito grande, né, aí do Castro, né, com a extrema-direita, um partido republicano, né, de chegar aí ao governo. E só ainda para concluir essa questão, né, nesse momento de indefinições, né, que a gente vive, né, algumas eleições aí em países menores, né, que ocorreram entre 2023 e 2024, né, também demonstra essa questão. Né, se, por um lado, né, aí na Guatemala, houve pela primeira vez em muitas décadas, né, a vitória, né, no progressista, né, do candidato progressista, mas enfrentando, né, claro, inúmeras dificuldades. Em El Salvador, né, um país vizinho, ao contrário, então, ali existe a consolidação, né, do Bukele, né, que é, né, alguém aí bem de extrema direita, né, com uma política aí, né, de uso extremo aí da violência, né, a princípio contra, né, os criminosos, mas que acaba, como sabemos, né, repercutindo, né, na população aí como um todo. Né? E por aqui, então, encerro essa minha exposição aí inicial, já pedindo desculpas aí por ter ultrapassado o tempo. Maria, seu microfone não está... Não. Mas, professor... agora foi. Muito obrigada, professor Eduardo, não tem problema nenhum se eu passar um pouco do tempo, a gente ficaria aqui te ouvindo o resto da tarde, porque esse foi um tema delimitado pelos próprios bolsistas do projeto, justamente por estar uma fomentação de um debate muito grande com o que está acontecendo, esse mar de eleições que passaram, esse mar de eleições que estão vindo, e é essencial para a gente poder traçar esse debate
de uma forma ampla, assim, né? Muito obrigada. Professor Paulo, o senhor tem 20 minutos, quando estiver com 15 a gente avisa, fica à vontade. Obrigado, Maria Clara, obrigado, Carolina, é um prazer, mais uma vez, dividir mesa aí com o Eduardo, agradecer também ao laboratório, ao Rafael, né, pelo simpático convite, né, sempre um prazer enorme, né, falar sobre a América Latina e os desafios, né, que impactam a nossa região. Eu vou tentar ir de maneira um pouco complementar, né, ao Eduardo, né, até para a gente não ficar se repetindo muito, né, mas começo concordando plenamente, né, com o momento de incerteza, né, acho que os processos eleitorais, né, que têm acontecido, né, e ainda vão acontecer, confirmam isso, né, a América Latina vive um cenário de enormes desafios, né, e é uma era de incertezas, em que, diferentemente do que pensávamos, né, há algumas décadas, né, talvez o maior problema aqui seja ainda não termos alcançado uma efetiva transição democrática, né, e eu digo isso porque, né, quando eu iniciei o meu doutoramento em ciência política, né, entendíamos que a transição já tinha sido completada e já podíamos entrar em outras discussões, né, como, por exemplo, consolidação democrática e qualidade da democracia, né, e acho que a essa altura a gente já percebeu que ainda estamos distantes, né, de poder discutir de maneira um pouco mais aprofundada, né, uma efetiva qualidade da democracia na América Latina, quando ainda sequer completamos uma efetiva transição democrática, né, e não temos ainda uma democracia devidamente consolidada, né. Isso acho que é um drama enorme, né, para a região, né, porque as transições, né, supunhamos, aconteceram nos anos 80, né, com a superação dos regimes militares, e nos anos 90, né, acreditávamos que essa era uma questão já resolvida, né, e infelizmente não é. Acho que todos esses fenômenos, né, e os agravos antidemocráticos, né, que vimos ao longo aí, sobretudo da última década, confirmam, né, que estamos pior do que imaginávamos na região. É bem verdade, sim, né, que houve algumas conquistas sociais muito importantes nos anos 2000, né, o professor Eduardo, né, já apontou um pouco essa ideia, né, especialmente ali depois, né, da vitória do movimento da Quinta República, né, com o Chávez de 98, né, e o início do governo Chávez de 99, né, parecia se vislumbrar aí uma luz no fim do túnel, né, no sentido de reverter um pouquinho as práticas neoliberais absolutamente nocivas da década de 90, né? E na esteira do Chávez, né, vários governantes ditos progressistas, né, ocuparam o poder, né, nos mais variados países da região, especialmente aí na América do Sul, né? E isso de fato permitiu, né, a esses governos adotarem políticas, né, redistributivas, né, com mais ou menos impactos sociais, né, mas conseguimos resultados importantes em termos de redução da fome, redução da pobreza, né, redução da pobreza extrema, né, ou miséria, né, houve uma melhora importante nesses indicadores sociais, ao mesmo tempo em que, como o professor Eduardo comentou, né, havia um crescimento econômico, né, puxado em grande medida pelo chamado boom das commodities, né? Mas essa realidade não se manteve, né? Então essa realidade de crescimento econômico, né, correspondendo ao mesmo tempo uma melhora nos indicadores sociais, né, depois, né, não tem segmento nos anos 2010, né, na década passada, que podemos dizer, sem nenhum exagero, né, é uma década perdida, né, a década de 2010, né, como muitos economistas já reconhecem, é uma década perdida em termos de crescimento econômico, praticamente não houve crescimento, né, se eu comparo o PIB da região no início da década e no final da década, o crescimento é pífio, né, e houve, e aí é mais dramático ainda, né, uma piora nos indicadores sociais, né. Na própria Venezuela, né, que foi um dos grandes espaços, né, para experiências sociais muito bem sucedidas, né, com as famosas missões, né, levadas a cabo pelo Chávez, né, a Venezuela, né, a partir de uma década muito ruim, né, muito turbulenta, uma gestão Maduro catastrófica, né, e uma oposição que está longe de ser idealizável na Venezuela, muito pelo contrário, né, a oposição é muito caótica também, né, acabou colocando o país, né, somando-se a isso, né, as sanções americanas, uma situação absolutamente deletéria, em que boa parte dos ganhos sociais simplesmente se perdeu, né, no país, né. Podemos dizer também, né, o fato do Brasil ter voltado ao mapa da fome, né, depois de algum tempo fora, né, a ascensão e a elevação, né, mais uma vez, dos níveis de pobreza por toda a região. Foi uma década muito ruim, a década de 2010, né, o que acaba levando, né, algumas aventuras políticas, né, já que estamos falando na aula de hoje, né, na fala de hoje, no papo de hoje, né, sobre processos eleitorais, acabou levando a algumas aventuras, né, políticas, né, que também confirmaram um pouquinho essa tendência de esgarçamento das franquias democráticas na região, né. Claro que talvez a mais traumática delas tenha sido o governo Bolsonaro no Brasil, né, mas vimos, né, em outros espaços também, né, governos, né, pela direita e pela esquerda, que não conseguiram satisfazer as expectativas e anseios
da população, o que acaba criando muitas vezes uma crise de representatividade, né? E eu começo muito por aí a minha fala, né, porque como cientista político, né, sempre que a gente pensa em crise de representatividade, né, entendemos aí efetivamente, né, uma fratura no próprio bom funcionamento da democracia, né? Sempre quando a população, as sociedades entendem que seus líderes não as representam de maneira adequada, né, que os líderes políticos, não importa a coloração partidária, não importa a orientação político-ideológica, né, não conseguem atender ou satisfazer seus anseios, suas expectativas, né, temos aí uma brecha, né, e uma fratura, né, para o bom andamento da democracia, abrindo-se a partir dessa fenda, né, espaço para aventureiros políticos, né, que se apresentam muitas vezes como novos, digamos assim, né, representantes da política, né, uma nova política, né, novos políticos, né, rompendo com a política tradicional, e muitas vezes, inclusive, né, com um discurso de desprezo pela política tradicional e pelos partidos políticos tradicionais, né. E me permitam um comentário inicial aqui, sempre quando virem, né, qualquer liderança política, né, discursando contra partidos políticos, né, desconfiem disso, né, porque não se faz democracia sem partidos políticos, evidentemente, né? Claro que a democracia pode ser feita por vários meios, né, mas um dos meios fundamentais para o bom exercício da democracia é a partir dos partidos políticos, né, e podem ser variados, evidentemente, desde que não acolham bandeiras, evidentemente, racistas, xenófobas, discriminatórias, né, acho que a Europa está indo para um caminho muito perigoso, mas o nosso papo é a América Latina e não a Europa, mas, de todos os modos, né, por exemplo, né, a gente vê, né, o atual presidente argentino, vou falar daqui a pouquinho um pouco melhor dele, o Milei, né, se referindo de maneira muito despectiva, né, aos partidos políticos, muito depreciativa, chamando os políticos de casta e por aí vai, né? Então, esse descolamento, né, entre a sociedade e os políticos, os partidos políticos, essa crise de representatividade, né, esse sentimento de que eu não sou bem representado, né, e aí isso acaba abrindo espaço para querer algo novo, para querer uma ruptura. As rupturas acabam levando a fenômenos como o Bolsonaro, embora fosse parlamentar há décadas, a vontade de ruptura acaba levando a fenômenos, né, como Milei, né, ou a fenômenos como Trump nos Estados Unidos, né, ou como, né, o Nayib Bukele em El Salvador, né, citando alguns exemplos já trazidos pelo professor Eduardo, né. Então, os riscos da democracia hoje na América Latina, né, dificilmente virão a partir de quarteladas, né, como já disse também o professor Eduardo na sua fala, né. E é difícil imaginarmos, né, uma América Latina hoje, né, permeável a tanques nas ruas, né, permeável a, de fato, quarteladas típicas como vimos ao longo de muitas décadas, né. Isso é improvável, né, mas vemos, de fato, né, o avanço preocupante, né, de um populismo por toda a região, né, e aí me permitam explicar, né, que o populismo, né, não é uma ideologia política, né, mas é uma metodologia de ação política, né, que pode vir pela direita ou pela esquerda, pela extrema-direita ou pela extrema-esquerda, né, e o populismo tem avançado de forma muito preocupante por todo o espaço latino-americano, né. Aliás, a América Latina conhece bem, né, o que é uma crise populista, basta lembrarmos do Lázaro Cárdenas, né, do Vargas, né, do próprio Perón, né, a gente sabe muito bem, né, o que o populismo representa na região, mas esse novo populismo, né, que aparece não só na América Latina, mas no mundo, né, ele é uma ameaça muito clara, né, às franquias democráticas, né, justamente por ter um discurso muito apelativo, muito sedutor, né, por uma sociedade desencantada com a classe política. O populismo insiste sempre em oferecer soluções voluntaristas e improvisadas para problemas que são estruturais e muito complexos na região, né. Então, essa capacidade do populismo, né, de oferecer soluções, né, absolutamente improvisadas, voluntaristas, para não dizer irresponsáveis, para problemas muito complexos, né, como o Nayib Bukele faz em El Salvador com as questões de segurança pública, né, e o avanço das maras, né, as gangues urbanas pelo país, né, e aí o Nayib Bukele entende que a solução é construir o maior presídio das Américas, né, e jogar quase 2% da população do país, né, no sistema prisional, né. Enfim, é a típica solução populista, digamos assim. Então, eu entendo que nos vemos, de fato, assediados, né, por um conjunto de práticas absolutamente perversas e daninhas, né, ao que é o funcionamento da democracia na região, né. Governos que, uma vez no poder, decidem simplesmente sequestrar as instituições, né. É o que o Nicolás Maduro fez progressivamente na Venezuela ao longo da década passada, né, e acho que é por isso a fala do professor Eduardo, né, de que temos que ter um certo cuidado, né, e reconhecer, evidentemente, alguns excessos antidemocráticos ou autocráticos praticados, né, pelo Maduro, né,
claro, em um contexto muito marcado por pressões econômicas, por uma oposição, né, que é absolutamente caótica e golpista, né, e já demonstrou isso lá atrás, em 2002, no golpe histórico contra o Chávez, né, mas é um país que acabou se perdendo, né, como se viu em 2017, né, com repressões muito duras contra a população civil que estava nas ruas, né, com a convocação inconstitucional, né, de eleições para uma Assembleia Constituinte, né, na contramão do que rezava a Constituição do país de 99, que previa a necessidade de um referendo, né, para a eventual eleição para uma Assembleia Constituinte, enfim, uma série de práticas, né, que acabaram levando a um completo esgarçamento da democracia na Venezuela, né, e todos nós, né, que apreciamos, né, e louvamos, né, muitos dos ganhos da era Chávez, certamente nos entristecemos, né, com o que esse importante vizinho do Brasil acabou virando, tá? Mas, evidentemente, vemos também, né, esse tipo de sequestro de instituições, né, vindo muitas vezes pela própria direita, né, com uma tentativa de cooptação de outros poderes, né, uma tentativa de minar, né, a lógica dos freios de contrapesos, né, dos checks and balances, né, a velha divisão de poderes, né, vem sendo muitas vezes, né, jogada no limbo, né, e isso acaba naturalmente significando um sequestro, né, do bom funcionamento da democracia, das instituições da divisão de poderes, né? Então, governantes que, uma vez eleitos, né, não importa por que maioria, né, decidem cooptar os tribunais superiores, né? O Maduro fez isso também na Venezuela, né? Governantes não se importa, né, de eleitos por que partido ou por que orientação político-partidária, né? Muitas vezes acabam sequestrando, né, o bom funcionamento do parlamento, né, de maneira intimidatória, né, ou banindo a participação de partidos de oposição, né, impondo muitas vezes reformas legislativas inconstitucionais absolutamente dramáticas, né. El Salvador foi um bom exemplo disso, mas, enfim, um desprezo, né, pelo que é o bom funcionamento, né, de uma democracia, né. A Bolívia, a certa altura do processo, também acabou se perdendo, né, um pouco, né, quando vimos ali o Morales convocar um referendo, né, para consultar o povo se poderia ou não concorrer a uma nova eleição, e mesmo diante da negativa, né, o resultado do referendo, né, ele decidiu concorrer ainda assim a um quarto mandato, né, levando a toda aquela crise que culminou na sua renúncia, que na verdade foi um golpe, né, muito claramente, depois no traumático período da Janine Áñez, né, que está presa na Bolívia, né, o confuso governo agora do Lúcio Arce, né, que rompeu com o seu mentor Evo Morales, os dois já romperam, não se falam, enfim, a nossa América Latina, né, sempre muito confusa pela direita ou pela esquerda, né, mas, de fato, quem perde com isso tudo é a democracia. E só para ilustrar um pouquinho a nossa fala, né, eu vou projetar alguns brevíssimos slides, né, Maria Clara e Carolina, né, para tentarmos, enfim, a partir de imagens, né, vermos um pouquinho, né, o que está acontecendo aí pela região, né. Bom, primeiro, reconhecer alguns resultados econômicos ruins, né? Eu acho que, em grande medida, o que explica... vocês estão conseguindo ver os slides aí? Não, né? O que explica muito da situação, né, que a gente vê na região é uma deterioração brutal, né, da situação econômica, né, com efeitos igualmente muito traumáticos do ponto de vista social, quer dizer, não apenas, né, são resultados nocivos, né, em termos de PIB, né, nessa primeira janela eu trago para vocês o PIB, né, mas temos efeitos, né, igualmente nocivos, né, do ponto de vista social, né, quando pensamos, por exemplo, em pobreza e miséria, né, já esse segundo slide, né, mostra um avanço, né, muito preocupante nos últimos anos, né, dos indicadores, tanto em termos percentuais quanto em termos absolutos, né, da pobreza e da pobreza extrema, que geralmente no Brasil a gente chama de miséria, né. Reparem, né, o gráfico de baixo, né, mostra que tínhamos 63 milhões de pessoas vivendo na pobreza, né, e recentemente voltamos a ter 62 milhões, né, depois de uma queda muito acentuada, né, ali no meio do gráfico, né, voltamos a ter um aumento avassalador nos indicadores ali de pobreza, né, e de pobreza extrema, né, tanto em termos absolutos quanto em termos percentuais, o desempenho é muito ruim, né, e isso acaba criando um pouco aquela crise de representatividade, né, que eu comentei, né, e que acaba abrindo espaço, né, para essas aventuras políticas, né, do tipo populista, por uma extrema-direita, né, como é o caso do Milei, né, como é o caso do Nayib Bukele, isso é certamente muito preocupante, né. Aqui algumas imagens, né, as duas de cima são do Equador, a de baixo é do Peru. O Equador tem vivido um cenário de turbulência, né, muito significativo, né, vimos aí a confusão das eleições no ano passado, né, inclusive com a violência política, né, graçando no país, né, o assassinato do Fernando Villavicencio, né, um candidato nas eleições presidenciais equatorianas, né, a vitória do Daniel Noboa, né,
que é filho do Álvaro Noboa, né, conhecido como o Rei das Bananas, né, ali no Equador, né, mas é uma figura que vem um pouco, né, surfando numa nova onda, como alguém que se apresenta como um novo na política, né, rompendo, né, com o que seria a política mais tradicional, né, da direita equatoriana, né, que governava com o Guillermo Lasso, né, até o ano passado, né, ou mesmo com a esquerda, né, equatoriana, né, o caso histórico, evidentemente, ali dos anos 2000, né, o Equador entrou muito nessa lógica de um neoconstitucionalismo, né, equatoriano, né, que o professor Eduardo comentou brevemente, né, na esteira ali dos casos da Venezuela, da Bolívia, né, tivemos o Equador também como trazendo uma nova constituição, né, apontando para uma democracia mais direta, né, mais participativa, né, o Rafael Correa como esse símbolo, né, de ruptura, né, com décadas de opressão e de confusão política, porque o Equador é terreno fértil para confusão política e instabilidade política, né. Mas aí o sucessor, né, do Rafael Correa, o Lenin Moreno, acabou, né, dando uma guinada surpreendente à direita, né. O nome do tipo Lenin Moreno a gente só consegue produzir aqui na América Latina, né. O Lenin Moreno, né, deu uma guinada espetacular à direita, né, renunciando muito, né, a relação com o seu antecessor, com Rafael Correa, né. Ele negociou alguns acordos, né, absolutamente abjetos com o Fundo Monetário Internacional. Isso provocou essas duas imagens aí de cima, né, o Equador literalmente pegando fogo, né, a população protestando contra o corte dos subsídios aos combustíveis no país, né. Reparem o cartaz Afuera FMI, né, esse cartaz é histórico na América Latina, né, o professor Eduardo bem sabe disso, né, todos os anos em algum lugar da América Latina tem algum cartaz Afuera FMI, né, então no Equador assim foi, né, nesse período bem recente. E a foto de baixo é do Peru, né, dois candidatos presidenciais, né, em meados da década passada, né, o Pedro Pablo Kuczynski à esquerda e a Keiko Fujimori à direita, né, a filha do ditador, né, Alberto Fujimori, e a frase em cima que se lê, né, uma frase que ficou muito popular, né, na Argentina em 2001, 2002, né, o professor Eduardo se referiu a esse período traumático na Argentina, que se vayan todos, né, essa frase é típica também da insatisfação social e popular, né, com os líderes políticos, que se vayan todos, que vá todo mundo embora, que não sobre ninguém, né? É uma frase que claramente mostra um desprezo pelos políticos, pela política, pelos partidos políticos, uma falta de confiança na classe política, o que acaba abrindo espaço para aventuras muitas vezes preocupantes, né? E no meio dos dois personagens políticos, né, do Pepeca e da Keiko Fujimori, vocês veem aí Odebrecht, né? Não sei se dá para ver, né, mas é a logomarca, né, da Odebrecht, né? Vocês sabem que a empresa brasileira, né, protagoniza escândalos de corrupção, não só no Brasil, mas também por todo o espaço latino-americano, né? No Equador, né, a Odebrecht levou à prisão do vice-presidente, né, do país há alguns anos, né? No Peru levou à prisão de todos os ex-presidentes do início dos anos 2000 até hoje, né? Um deles, inclusive, se suicidou, Alan Garcia, quando ia ser preso, né, na esteira da Lava Jato peruana, então cenário de muita instabilidade, né? O país teve 5 presidentes, né, nos últimos anos, né? A Dina Boluarte, que atualmente comanda o Peru, está longe de ser um exemplo de legalidade e constitucionalidade, digamos assim, em termos de ordem política, né? A Bolívia, né, só para ilustrar algo que eu já comentei, né, a foto superior à esquerda mostra a junta militar boliviana que em 2019 exigiu a renúncia do Evo Morales, né, no contexto daquelas confusas eleições de 2019, né? É o tipo da imagem que não queremos mais ver na América Latina. É inadmissível, né, por mais que o presidente esteja errado, e o Evo estava errado, né, de concorrer nas eleições, né, por mais que os observadores eleitorais da OEA tivessem sinalizado para a possibilidade de fraude naquelas eleições, não importa, né, esse tipo de imagem não queremos mais ver na América Latina. É inadmissível, em pleno século XXI, em uma junta militar e da televisão pedir a renúncia de um presidente. E aí, né, a foto da direita mostra como a população, né, da região ali de El Alto, no entorno de La Paz, recebeu, né, a notícia da renúncia, entendendo que não era uma renúncia, era um golpe. A Janine Áñez, né, catastrófica presidente interina, né, na foto inferior à esquerda, e o Lúcio Arce, né, o Luiz Arce, representante do MAS, né, herdeiro político do Morales, mas conseguiu já a proeza de brigar com o Evo Morales, né, na foto inferior à direita, né? Então, um país marcado por instabilidade. Na Venezuela, né, é um tema particularmente querido de estudo, tanto meu, quanto do Rafael, quanto do Eduardo, né? A gente há muito tempo se debruça sobre Venezuela,
né, Eduardo? E a gente lamenta ver um pouco, né, a situação em que o país chegou, né? Eu temo muito pelas eleições do dia 28 de julho, né? Não importa quem ganhe, né, eu acho que pode ter confusão no país, né, porque dificilmente a oposição vai admitir uma derrota para o Maduro, né, o Maduro indo para o terceiro mandato, e o Maduro dificilmente vai admitir uma derrota para a oposição, né, para o Gonçalves Urrutia, né, o Edmundo Gonçalves Urrutia. Então, eu acho que a Venezuela está numa situação ruim, né, porque se o Maduro vencer, né, a situação vai continuar muito precária, né, e se a oposição vencer, talvez fique até pior, né, porque a oposição, ao longo dos últimos 20 anos, nunca se preocupou em mais nada a não ser tirar o governante que estava no poder, né? Fosse ele o Chávez, fosse ele o Nicolás Maduro, né? Nunca tivemos uma oposição venezuelana, né, de fato disposta a pensar o futuro da Venezuela em outras bases, né, com um projeto político efetivo, né? E aí eu coloco todo mundo no saco, Antônio Ledesma, o Henrique Capriles, o Leopoldo Lopes, né? Não importa se Ação Democrática, Primeiro Justiça, né? Não importa, né? Todos eles, né, estão sempre, né, confabulando de alguma maneira para interromper o governo, né, chavista, né, no poder, mesmo que isso significasse atuar de maneira absolutamente na contramão da Constituição e das franquias democráticas, né? Basta lembrarmos do exemplo catastrófico que foi o Juan Guaidó em anos recentes na Venezuela, né? Então, uma oposição nada louvável, né, ou idealizável, né, o tipo do filme onde não há mocinho, né? O Maduro é um caos completo, né? E aí tem algumas imagens que demonstram isso, né? Uma perseguição a meios de comunicação, né? É um dos países no mundo em que a profissão de jornalista é mais perigosa, é a Venezuela. É a Venezuela, tá? Eu fui desestimulado por um embaixador brasileiro, muito amigo meu, né, que reabriu a Embaixada do Brasil ano passado em Caracas, a não ir para as eleições da Venezuela no final de julho, né? Eu estava disposto a ir com o Rafael, né, e fui recomendado por esse embaixador brasileiro, que é simplesmente quem reabriu a nossa embaixada em Caracas ano passado, a não ir, né, porque eu teria problemas em Caracas, né, por tudo que eu já escrevi e falei mal do Maduro, inclusive na televisão, né? Então, Professor, só um minuto, só para avisar que faltam 10 minutos. tá bom. Então, enfim, é uma situação de silenciamento dos opositores, da mídia, né, e não é assim que se faz democracia, né? A foto inferior à direita mostra muito bem, né, essas manifestações, né, pelo silenciamento, né, e perseguição a opositores, né? Bom, a foto inferior à esquerda mostra algo muito simples, né, em alguns momentos na Venezuela, embora a situação agora, particularmente, tenha melhorado um pouco em termos econômicos, mas ao longo da última década era muito comum vermos esse não há comida, por um desabastecimento absoluto. Claro, em parte, podemos colocar isso na conta do empresariado venezuelano, né, que muitas vezes resistia, né, em fazer a oferta de mercadorias para pressionar pelo caos e colapso do regime, né, mas, enfim, é uma situação muito precária, né, o país que chegou a ter a maior inflação anual no mundo, né, em meados da década passada, né, a Venezuela conseguiu a proeza de ter níveis de produção de petróleo hoje equivalentes aos da década de 50, né, devido ao dramático sucateamento, né, da PDVSA, a Empresa Estatal de Petróleo, né, também a gente coloca na conta, né, as sanções americanas, né, mas enfim, um país que conseguiu, né, se desarticular por completo, a Venezuela que já foi o mais rico país da América Latina, segundo vários indicadores, né. É uma situação lamentável, né, é difícil imaginarmos um futuro estável para o país, não importa quem vence as eleições no próximo dia 28 de julho, e acho que isso é o que cria a maior desesperança, né, ou desespero, se preferirem, né, para quem estuda a Venezuela, né, porque o país se encontra efetivamente em uma situação, né, muito, muito delicada, né. Algumas melhoras recentes, né, muito pontuais, né, mas... Desculpa interromper de novo, na verdade faltam 5 minutos. Tá bom, já passaram 5. Não, sem problema. Vamos lá. Então, bom, para fechar, algumas imagens, né, o Nayib Bukele El Salvador, né, a bukelização da política latino-americana, né, ele tem sido um exemplo para muitos países, infelizmente, né, ele conseguiu a proeza de reduzir de maneira absolutamente importante, significativa, os indicadores de violência na Venezuela, mas a um custo muito traumático do funcionamento da democracia, né. Há várias imagens disponíveis no YouTube, né, dele entrando no parlamento salvadorenho, escoltado por militares, né, para pressionar os parlamentares a votarem determinados projetos, né, segundo seus interesses, né. Ele sequestrou os tribunais superiores e eleitorais do país, né, colocando juízes afeitos, né, ao buquelismo, bom, tem adotado práticas na área de segurança pública que vão absolutamente na contramão da noção mais mínima de direitos humanos que possamos ter, né. E muitos entendem que ele é o caminho, inclusive, para a violência urbana no Brasil, né, em vários outros países da região, né, ele se tornou uma espécie de exemplo, e certamente deveria ser um exemplo do que não fazer,
né, mas a sua popularidade, né, da ordem de 90%, né, acaba mostrando, né, como muitas vezes a política é desvirtuada no espaço latino-americano, né? O Milei, né, é esse senhor, né, essa figura bizarra, para dizer o mínimo, né, que temos comandando atualmente a política argentina, né, esse personagem abjeto que se senta na Casa Rosada, né, no histórico Sillón de Rivadavia, né, que é o assento presidencial histórico na Argentina, né, revelando um desprezo completo pelas instituições, pelo parlamento, pelos partidos políticos, pelos políticos, a quem se refere, repito, depreciativamente de casta, né. Conseguiu os resultados econômicos interessantes, né, conseguiu no primeiro trimestre um superávit nas contas, mas há um custo social elevadíssimo, né, de empobrecimento da população, de corte de subsídios, né, de demissão de servidores públicos, né, que na Venezuela, em grande parte, não tem estabilidade, né, enfim, uma situação deletéria, né, um país que está numa recessão técnica já confirmada, né, e que terá anos ainda muito sombrios pela frente, né. E para fechar, talvez pensando nas eleições norte-americanas, né, do final do ano, nós temos aí, essa foto foi retirada de uma passeata no Brasil, né? Nós temos o Trio Maravilha, né? O Trio Maravilha, né? Esse trio absolutamente caótico, né? Que é visto como Trio Maravilha, né? Por parte da ultradireita brasileira, como essa senhorinha que está numa manifestação segurando cartaz, né? Colocando lado a lado aí o Trump, o Bolsonaro e o Javier Milei, né? A volta do Trump, né, nos Estados Unidos, e a chance disso acontecer grande, como disse o professor Eduardo, né, significaria a confirmação dos meus maiores temores, né, para o espaço hemisférico, né, e a confirmação de que, de fato, a democracia no espaço norte-americano, né, e americano em geral, vive um quadro muito, muito desafiador. Tá? O populismo, seja de ultradireita, seja de esquerda, né, que ameaça o Chile no ano que vem, né, o Chile vai ter o Castro como uma ameaça palpável, tá? O José Antônio Castro, né? Vamos ver para onde caminha o país, né? O Uruguai tem chances menores, né, de uma extrema-direita chegar ao poder nas eleições do final do ano, mas o Chile me preocupa muito, sim, né, porque o governo do Boric é muito mal avaliado, né, e os chilenos, né, claramente revelam uma insatisfação com a política em geral, né, não importa se pela direita tradicional ou esquerda tradicional, né, ou centro-esquerda tradicional, né, o Boric é uma esquerda diferente, inclusive, né, mas ainda assim a insatisfação no país se mantém. Lembrem, né, que o Chile acabou rejeitando, né, o projeto da nova Constituição, um sinal muito preocupante, né? Então, definitivamente, né, a nossa democracia vive um período muito ruim, as eleições têm apenas confirmado isso. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela explanação. Eu acho que foi muito importante, é muito importante para todos nós tocarem alguns pontos muito sensíveis, principalmente no que tange a Venezuela e as eleições dos Estados Unidos que vão acontecer agora e que sempre geram muita dúvida. As eleições dos Estados Unidos sempre geram um impacto muito grande. A gente viu o cenário de 2016 com Trump e esse ano as eleições da Venezuela tem muita coisa em jogo, como o senhor colocou, mais do que a própria eleição em si. O pós pode ser muito pior do que em si as eleições. Então, a gente tem visto um cenário desde o começo do ano, na verdade, desde o final do ano passado, muito truculento, quando se falava nas eleições da Venezuela, e um cenário não favorável, né? A gente sabe o quanto a oposição vem investindo em fake news, e como o professor Eduardo colocou, como a extrema-direita tem se organizado para a proliferação de fake news e para se mobilizar, principalmente na internet. Eu acompanho, por pura curiosidade, um Instagram de notícias que ele é totalmente oposição ao governo Maduro. E são postagens absurdas de coisas que, obviamente, a gente sabe que não é verdade, mas que são notícias, aquelas notícias escândalo que impactam diretamente a população com diversos pontos de absurdo, e falando da Maria Corina como uma salvadora. Era se colocado a ideia da Maria Corina como uma salvadora, assim como se foi colocado o retorno do Trump nos Estados Unidos como um salvador, pelo Biden não estar se posicionando como a grande parte da direita norte-americana gostaria. E a gente pensa, enfim, né, o que a Argentina está passando, o cenário que a Argentina está vivendo hoje, que é muito difícil. O último discurso do Milei, onde ele
lança um livro plagiado, canta no palco, é muito complicado, e vem sendo um reflexo, não só nas pesquisas, mas do que a gente vem enfrentando aqui na América Latina, como o professor Paulo colocou, muito, muito complicado, muito confuso, como é de praxe por aqui, mas eu acho que a gente está num momento entre uma linha muito tênue, entre a extrema-direita, esse avanço do populismo, mas também de governos que estão no meio termo, porque a população não vai aceitar por conta desse avanço que a gente teve na última década da extrema-direita. Gente, a gente vai colocar a lista de presença, a gente pede que todos assinem para poder receber os certificados e a gente vai abrir para pergunta. A gente já tem uma pergunta aqui no chat, do Luiz Felipe Narciso, que ele colocou: professores, em primeiro lugar, parabenizo pela apresentação, pelas falas de altíssimo nível e gostaria de fazer 2 perguntas. Quais são as diferenças entre a postura do Bolsonaro e do Milei? E existe alguma diferença considerável entre o populismo do século XX e este neopopulismo atual? A pergunta do Luiz, que está no chat. Alguém quer levantar a mão para poder fazer pergunta? Júlia, pode falar. Júlia levantou a mão. Tá por aqui? Pode, Júlia, a gente não está te ouvindo. Não estamos ouvindo você, Júlia. Se você quiser digitar, pode ficar à vontade. Tudo bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Carol, quer fazer alguma consideração? Não, eu só queria agradecer mesmo pelas falas e dos professores. Quando o professor Paulo falou sobre o Equador, né, que é o que eu pesquiso, assim, e essa estabilidade política do Equador, que é uma estabilidade política que vem, assim, nessa virada dos anos 90, anos 2000, e aí vem o Rafael Correia, que era o ministro de Economia, e, enfim, veio essa sucessão, né? E o Equador, hoje em dia, ele... enfim, o Equador, hoje em dia, ele está ainda nesse... Ele é um país que vive nesse processo de instabilidade econômica e política muito grande, né? E é muito confuso. E eu só queria mesmo parabenizar pelas falas e pela aula, né? Que foi. E vou deixar a Júlia, eu acho que a Júlia, enfim, o Daniel levantou a mão. A Júlia está digitando a pergunta. Vamos deixar o Daniel falar e aí depois a gente volta para a pergunta dela. Tá bem. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Primeiramente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Reencontrar o professor Rafael Pinheiro, que estive comigo na UEG Maracanã na última CEMIC, nessa meia nos eventos dos 50 anos no golpe do Chile. O Eduardo, que está comigo quase toda semana na FP, e o professor Paulo Velasco, foi muito bom poder escutá-lo pela primeira vez. Na verdade, mais uma observação, né? Que, claro que o tema aqui é América Latina e tal, mas acho que é bom a gente, pelo menos, mencionar que na semana passada, se não me engano, no domingo passado, a gente teve eleições parlamentares na Europa e a gente vê uma ascensão da extrema-direita também, né? Principalmente na Alemanha, com o AfD sendo o segundo partido com mais cadeiras, o partido da Frente Nacional na França, Marine Le Pen, sendo mais votado na França, e a Itália, que já tem um governo já de extrema-direita, já tem, acho que um ano e pouco, 2 anos, também teve partido, acho que os Irmãos de Itália, sim, em primeiro, nas eleições parlamentares. E a observação que eu faço é que essa ascensão da extrema-direita na América Latina é um reflexo que acontece no mundo no geral, né? A gente vive esse período muito complicado e caótico dessa ascensão nesse neofascismo no mundo, e é um cenário muito preocupante, porque esses movimentos são, além de terem um apelo popular também, principalmente pelas camadas mais elitizadas da sociedade, eles são muito bem articulados, né? Isso é o que mais preocupa, porque o Milei ele vai na Espanha, no evento do Vox, e participa, fala, enfim. Então, assim, todos esses movimentos são muito bem articulados. Não sei como
saber o professor Eduardo já conheço, já a gente conversa mais vezes sobre isso, mas saber mais que tanto o professor Eduardo quanto o professor Paulo Galáctico podendo falar sobre essa grande articulação articulação mundial dessa extrema-direita pelo mundo, né, na América Latina e também na Europa. Gente, alguém se inscreve para mais alguma pergunta, que aí a gente fecha esse bloco para os professores poderem responder? Então, passo a palavra ao professor Eduardo para poder responder as questões, de 5 a 10 minutos, professor Paulo também, e se houver necessidade, a gente abre mais uma vez para pergunta. Bom, agradecer mais uma vez aí a oportunidade, né, poder participar desse debate. Né, gostei muito aí também da fala, né, do professor Paulo, né, acho que ele traz reflexões extremamente importantes aí sobre, né, a nossa América Latina, né, do tempo presente, né, e de todos os seus problemas, né, questões aí que são bastante complexas, né. Bom, pergunta que o Luiz, né, Felipe faz, né, acho que são perguntas aí bastante complexas, né, também não teria que ficar aí uma tarde inteira, né, ou mais para tentar, pelo menos, né, a segunda questão já passou direto para o Paulo, depois ele que mencionou essa questão aí do populismo, né, neopopulismo, que eu, na história, né, no campo da história a gente tem feito críticas aí muito fortes, né, a respeito aí do conceito de populismo, né, que se entrar aí nessa esfera vai ser aí bastante problemático. Né? Sobre essa questão aí das diferenças, né, do Bolsonaro e do Milei, né, que ele pergunta, né, eu acho que tem, né, diferenças aí bastante importantes, né, eu vejo aí que o Milei, né, utiliza, né, talvez aí dessa coisa de tentar se apresentar como antissistema, né, acho que ele radicaliza ainda mais, né, do que o próprio Bolsonaro, né, como o Paulo já mencionou na sua fala, né, o Milei vem com um discurso realmente antipolítica, né, bem mais radical, né, colocando aí todo mundo como casta, né, como se não, se a política partidária tivesse que ser pura e simplesmente extinta, né, ele é muito radical a respeito, né, do papel do Estado, né, coloca claramente que ele quer, né, que o Estado, né, gostaria, né, pelo menos que o Estado, né, não estivesse presente, né, aí na política, na economia, né, aí do país. Ele se apresenta, né, como anarcocapitalista, né, no sentido, então, né, dizendo quase que idealmente ver um Estado não atuante, né, e deixando, então, né, realmente uma liberdade aí plena, né, para os grandes grupos econômicos, né, aí, atuarem sem a presença do Estado. E, claro, quando eles se referem nesse ataque do Estado, né, claro que num país como na Argentina, né, dessa tradição do peronismo, né, que é um movimento também muito complexo, né, aí de se abordar, de se estudar, né, mas que o peronismo é muito ligado, né, muitas vezes essa questão aí, né, de assistência social, né, de muitos programas sociais, né, que apesar, né, do último governo peronista aí do Fernandes ter sido um tanto desastroso, ou bastante desastroso em termos, né, da economia, né, da hiperinflação, pelo menos temos que levar em consideração também que ele, né, resgatou muitos, né, dos programas sociais fechados ou diminuídos, né, durante o governo do Macri, né, e era o que, né, pela população mais pobre, né, mais desatendida, né, acabava, né, tendo aí como sobrevivência, que se realmente foram pura e simplesmente eliminados, né, a situação que já é, né, uma situação dramática, né, hoje alguns apontam que há pelo menos, né, 50% aí, né, de pobres, né, na Argentina, né, nessa linha aí da pobreza, né, se ele levar, né, realmente a esse radicalismo aí, né, desse neoliberalismo adiante, né, realmente a situação vai, né, realmente ser bastante complexa, né, bastante dramática, né. Em relação ao Bolsonaro, eu acho que não está no Milei, né, que talvez seja, né, uma das diferenças aí mais importantes, né, essa questão, esse vínculo, né, muito forte que o Bolsonaro sempre faz, né, a questão da extrema-direita com essa questão do dito, entre aspas, pauta de costumes, né, essa defesa, né, aí de Deus, pátria, família, né, essa defesa aí do conservadorismo, né, aí né, nessa questão, né, de contra aborto, né, contra a união de homossexuais, né, defesa, né, da dita família tradicional,
né? Eu acho que isso está, né, muito forte, um apego, né, bastante forte à questão da religião, né, do uso da religião na política, né, que alguns aí já estão afirmando, e eu tendo a concordar, acho que isso é, né, até muito mais do que no próprio nazifascismo, né? O nazifascismo, claro, que falava Deus, pátria, propriedade, né, falava que todos, né, deveriam ser religiosos, né, culto a Deus, né, mas pelo menos não usava, né, essa questão de esse uso tão intenso, né, da religião, né, de alguns segmentos, né, de algumas igrejas, não apenas, né, falo muito na questão evangélica, pentecostal, mas há setores, né, à direita do próprio catolicismo também, né, muito engajados aí, né, no bolsonarismo, né, muito engajado nesses movimentos aí de direita, que na questão do Milei, pelo menos até onde eu tenho acompanhado, isso não costuma aparecer, ou se aparece, não aparece de uma forma, né, tão explícita, né, tão forte como o Bolsonaro utiliza. Né? Talvez até o contrário, essa questão dos costumes, o Milei costuma dizer que ele, por exemplo, não tem nada contra, mas que ele é contra a instituição do casamento. Né? Ele diz que para ele, pessoalmente, é algo que ele não se adapta, que não serve. Né? Parece que prefere, em termos afetivos, muito mais a questão dos cachorros, né, do que a questão, né, das relações humanas, né? Ou seja, né, então isso, né, eu acho que é uma diferença aí importante. E a questão militar também, né? Acho que o Bolsonaro desde o início colocou, né, desde o início do seu projeto, desde a eleição de 2018, colocou, né, essa questão aí de estar ao lado dos militares, né, de defesa dos militares, né, colocou fortemente, né, os militares na política, né, talvez até os militares durante o governo, né, do Bolsonaro tenham participado ainda mais, né, da política, né, do que na época da própria ditadura militar brasileira, enquanto que o Milei, essa questão praticamente não colocou, né, na campanha eleitoral, embora, né, a sua vice, né, seja uma filha de militares, e ela sim é uma clara negacionista, né, da ditadura militar argentina, e agora chegando ao governo, né, o Milei está tomando algumas medidas, né, também nesse sentido que eu já tinha colocado na minha fala, né, que ele faz aí uma questão aí de se colocar questionando, né, a questão aí sobre a ditadura militar, né, dizendo que os crimes não tinham sido tanto assim, né, trouxe novamente aí os militares de volta, né, nos desfiles pátrios, né, nas datas nacionais, né, parece que agora chegando à presidência ele está fazendo aí algumas aproximações, mas ele sabe muito bem que na Argentina isso é, né, um tema muito complexo, né, que diferente do Brasil, a Argentina, né, digamos assim, fez muitos processos, né, contra militares, né, contra violadores de direitos humanos, a própria sociedade argentina, no final, né, da ditadura, né, vê os militares aí com amplo repúdio, né, pelo menos, né, em amplas parcelas aí da população, né, então, é claro que também muito se explica por questões, né, das diferenças, né, aí nos dois países, né. Sobre o Daniel, não sei, acho que o Daniel não colocou exatamente. 5 minutos. Tá. Não, vou apenas comentar que ele não chegou a colocar, né, uma questão, né, apenas falou, né, realmente do perigo da extrema-direita, que eu até coloquei na minha fala, mas reforço. Eu acho que apesar de nós estamos tratando sobre a América Latina, acho que ele fez bem em trazer nessa questão do cenário mundial, né, porque com certeza, né, a questão aí no fortalecimento da extrema-direita na Europa e agora, né, com a possibilidade, né, bastante concreta, né, da volta do Trump, né, nas eleições americanas do final do ano, isso vai, né, realmente aí refortalecer, né, bastante a extrema-direita e, né, chamando a atenção que a extrema-direita realmente ela é bastante organizada, bastante articulada, né, internacionalmente, né, eles promovem reuniões, intercâmbios, né, trocas aí, né, de experiências, né, realmente caso, né, o Trump venha realmente a eleger, né, vai ser algo que vai, né, afetar muito negativamente aí o nosso contexto aqui latino-americano. Então, fico por aqui. Obrigada, professor Eduardo. Eu passo a palavra para o professor Paulo para poder responder. Depois a gente vai fazer a pergunta da Júlia e encerra. Muito bem. A questão do Luiz Felipe, né? A questão é bem complexa. Acho que as diferenças do Bolsonaro e do Milei, o professor Eduardo já apontou algumas, né? O Milei ele não tem, de fato, esse vínculo estreito que o Bolsonaro acabou desenvolvendo com as igrejas evangélicas, né? Inclusive, ele é um judeu recém-convertido, ele não tem esse apelo, né, à dimensão das igrejas, e isso acaba levando a uma maneira diferente um pouquinho de enxergar a política e de fazer política, né?
Além disso, por se colocar como um libertário, né, ele defende as liberdades amplas, né? Então, ele chegou a defender já a certa altura, por exemplo, que se as pessoas, né, quiserem vender um rim, poderiam fazê-lo, por que não? Já chegou a declarar esse tipo de bizarrice, né? Porque seriam as liberdades levadas aos extremos, né? Mesma coisa usar drogas, né? Isso para o Bolsonaro é algo absolutamente absurdo, né? E o Milei disse, bom, se a pessoa quiser usar drogas, que use, né? No âmbito da sua vida privada, né? Não é algo que deva ser combatido ou regulado, né? Se a pessoa quiser se matar a prestações, né? Ele disse isso na entrevista, que o faça usando drogas, né? Então, há uma diferença grande em relação a essas agendas, né, mais ligadas à pauta de costumes, né, que para o Milei não são questões tão centrais assim. Ele é contra, por exemplo, a união homoafetiva, não pelo que ela representa para a família tradicional argentina, mas por entender que não é papel do Estado ter que regular, né, uma união homoafetiva, né, dando um direito matrimonial, digamos assim, né, a um casal homoafetivo. Então, a justificativa dele é bem diferente da do Bolsonaro para se colocar contra esse tipo de união, né? Então, há diferenças de visão muito significativas de como se pensa a política, né, a partir dos dois, né? O Milei, ele é muito mais histriônico e radical na hora de pensar o liberalismo econômico, por exemplo. Ele chegou a propor e a sugerir, né, o fim do Banco Central argentino, né, por exemplo, né? Então, são medidas econômicas que não teriam amparo num governo Bolsonaro, né, nem mesmo com um Paulo Guedes como super-ministro da economia, como foi no Brasil, né? Então, eles enxergam de maneira bastante distinta também o modo de fazer política, o modo de pensar o desenvolvimento dos países, né? Em termos de política externa, há algumas coincidências grandes, né? Esse apego à relação com Israel, com a relação com os Estados Unidos, né? Enfim, não fazer tanta questão de um diálogo com o sul global, com a China, isso foi algo comum, né, a Bolsonaro e Milei, embora a realidade, claro, faça com que a China se imponha, gostem eles ou não, né? O Milei terá que engolir a China, assim como o Bolsonaro teve que engolir a China, mas, né, são agendas de política externa que podemos dizer que são coincidentes, né? E o Milei não tem maior relação com os militares, né, como o professor Eduardo falou, né, algo que para o governo Bolsonaro foi muito importante. Nesse ponto, o Bolsonaro se aproximou muito da Venezuela, né, já que falamos de Venezuela aqui, né, porque ele colocou, inclusive, militares da ativa, né, em cargos do primeiro escalão, né? Ele nomeou um general da ativa para ser ministro da Saúde, né, em plena pandemia, né? Loteou muitos cargos, né, colocando militares, né, da ativa ou da reserva, né? Coisa que dificilmente veremos no governo Milei, né? Ele não tem maior contato com os militares, né, mas vimos no governo Bolsonaro que tinha, de fato, nessa relação, né, com os militares, né, quase que, em parte, o seu viés golpista, digamos assim, né? Então, há diferenças, né? Eu acho que são personagens que a gente associa a uma ultradireita, né? Mas a ultradireita tem nuances também, né? E aí eu vou juntar a questão do populismo do Luiz Felipe, né, com a pergunta que o Daniel fez sobre essa ultradireita. É um fenômeno global, né? Não tenha dúvida. Vermos o Milei, né, em um evento organizado pelo Vox, né, na Espanha, se colocando como um dos grandes nomes de uma ultradireita global, é um sinal dos tempos, né? Claro que há muitas diferenças entre essas ultradireitas no mundo. Dentro da França há muitas diferenças, né? Se vocês lembrarem as últimas eleições presidenciais na França, né, além da Marine Le Pen, né, que é o personagem que mais reverbera, né, pela ultradireita francesa, né, o Reunião Nacional, havia o Eric Zemmour, né, que é mais à direita ainda do que ela, né, com uma agenda ainda mais xenófoba, ainda mais racista, né? Então, eram dois casos presidenciais, né, de ultradireita, né? Quando a gente compara, né, a agenda, por exemplo, do Viktor Orbán, né, com da Giorgia Meloni, né, há diferenças importantes, né, entre Hungria e Itália aí na hora de pensar, né, inclusive a política internacional, né? Viktor Orbán é muito próximo do Putin, muito inclinado para o Putin, né? A Giorgia Meloni tem uma posição bem diferente, né? Então, certamente não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, né? Há diferenças importantes. O Steve Bannon, né, não sei se vocês lembram dele, mas é um dos mentores, né, do Donald Trump, né, tentou criar na Europa, né, uma espécie de coligação desse pensamento antiglobalista, de ultradireita, né, e não deu muito certo, né, porque há muitas diferenças, né, do Vox, né, com, enfim, o AfD alemão, né, o AfD de fato teve um desempenho espetacular nas eleições do parlamento, se tornando a segunda força
no Parlamento Europeu pela Alemanha, né? Mas o próprio Chega tem diferenças com o Vox, enfim, então, né, não há uma uniformidade em termos de pensamento. Há algumas agendas coincidentes, né? O combate à migração, a postura mais xenófoba, mas depois há muita diferença, inclusive, no modo de pensar a política internacional, no modo de pensar a economia, né? No modo de pensar a própria integração europeia, né? Nem todo partido de ultradireita é necessariamente eurocético, alguns são mais, outros são menos, né? Aquela lógica de romper com a União Europeia, né, que era uma característica em alguns partidos da ultradireita, né, mais antigas, já não, né, encontra amparo em todos eles, então há diferenças, né? E o que se chama de neopopulismo, esse novo populismo, né, que impacta a América Latina, impacta, né, a política europeia, né, impacta o globo de modo geral, tem diferenças, né, importantes e robustas, né, em relação àquilo que a gente viu, né, nos anos 30, né, por exemplo, na América Latina, né, até porque o cenário era outro, os desafios eram outros, né. Então o que o populismo, né, usava para seduzir a população nos anos 30 é diferente do que usa hoje, evidentemente, né. A América Latina vivia uma outra realidade, né, e o mundo vivia uma outra realidade, né, quase 100 anos atrás, né. Então, claro que há diferença, né? O que preocupa é justamente, né, os impactos que esse populismo, né, chamemos como quisermos, traz para o bom funcionamento da democracia, né? Não importa se estou falando da América Latina, estou falando da Europa, estou falando dos Estados Unidos, né? Os males causados pelo Trump nos Estados Unidos vieram para ficar, vieram para ficar dentro do partido republicano, né, que era tradicionalmente partido de direita nos Estados Unidos, né? Agora temos uma ala mais radical, de matriz populista, né, que tem um desprezo muito pelas instituições fundadas ali no final do século XVIII nos Estados Unidos, pelos founding fathers dos Estados Unidos, né? Então isso causa alguma preocupação, né? O Trump não é o Reagan, né? Eu estou pensando aqui em dois líderes do Partido Republicano, né, muito venerados, né, pela direita norte-americana, né? Há diferenças enormes, né? Então é uma outra direita, é uma direita populista de outra matriz, né, bem diferente, né? Com pensamento completamente distinto acerca do internacional, né, acerca da economia, né? O Trump tinha uma agenda muito mais nacionalista, America First, né, protecionista, né, que não tinha nada a ver, né, com a agenda do governo Ronald Reagan, por exemplo, nos anos 80, né, absolutamente neoliberal, etc. Né? Então, nem todo populismo de ultradireita tem uma agenda efetivamente, né, de abertura econômica para o mundo, né, para a globalização, pelo contrário, né? Muitos são contra a China, contra o globalismo, contra a própria globalização, né, contra a OMC, contra as organizações internacionais, né, contra, né, os princípios fundados no pós-segunda guerra, né. Enfim, então temos populismos de colorações variadas, né, são muitos tons de cinza, né, quando a gente usa um conceito complexo e elástico como esse, mas de todos modos, né, acho que o meu recado principal era no sentido de que não importa o que entendemos por populismo ou como a gente caracteriza a ameaça em si, né, como metodologia política, ela impacta de maneira muito perversa e nociva sobre o bom funcionamento das instituições e da democracia, né? Isso vale para a Alemanha, para a Espanha, para Portugal, para a França, para a Itália, para a Hungria, para a Polônia, ou vale para Brasil, Argentina, Chile, e por aí vai. Obrigada, professor Paulo. Obrigada, professor Eduardo. Vou partir para a pergunta da Júlia, que ela mandou no chat, e é uma pergunta para o professor Scheidt. Infelizmente, ela não pôde fazer a pergunta diretamente, agradece infinitamente a exposição, e gostaria de perguntar ao Dr. Scheidt a sua opinião sobre os movimentos de direita no México, principalmente desde o início do ano passado. Vejo algumas movimentações importantes, as manifestações contrárias à reforma eleitoral proposta pelo AEmelhor, que ficaram conhecidas como manifestações do INE, as manifestações de outubro de 2023, por parte dos trabalhadores do Poder Judiciário, e as manifestações da Maria Rosa em apoio a Xochitl Gálvez. E vale destacar, o nome já é uma apropriação danada. Além disso, observo uma decepção de uma parcela da esquerda, especialmente da classe média intelectualizada, com o governo do Moreno, principalmente pela continuidade do militarismo, pela falta de transparência do gasto público, pela construção do Trem-Maia e pelo sucateamento do CONAC. E aí, diante desse panorama, a pergunta da Júlia é se o senhor considera que o surgimento de uma extrema-direita é uma possibilidade para o México no futuro próximo. Bom, sempre é muito difícil, para não dizer impossível, né, tentar fazer uma futurologia, né, mas acho que ela tem
muita razão, né, no sentido que, claro, que há vários já movimentos aí contestatórios, né, de contrários, né, ao governo Lopes Obrador, né, e ao governo do Morena, e com certeza nessas oposições aí vão também se acirrar, né, agora no próximo mandato, né, agora da Cláudia Sheinbaum, né, até o presente momento, né, acho que essa oposição de direita vem, né, no campo ainda mais, né, pelos movimentos ou pelos partidos aí mais tradicionais da direita. É uma novidade que eu até tinha apontado, mas acho que vale a pena reforçar um pouco, né, acho que já está havendo até uma certa unidade, né, nesse campo aí da oposição de direita, né, como diz o PAN, né, que é o partido lá de herança, né, da católica, né, contra a Revolução Mexicana, né, junto com o PRI, então, que era o partido identificado com a Revolução Mexicana, né, mas à medida que ao longo das décadas, né, essa revolução foi se moderando, né, foi se institucionalizando e foi se tornando aí, né, defensora, né, do regime, né, do capitalismo, inclusive, né, ao longo dos anos 1980 e 1990, adotando o neoliberalismo, né, aí como prática, né, que até a eleição passada, até a eleição do Lopes Obrador, né, essas duas forças aí de direita, centro-direita, se disputavam entre si, se apresentavam separada, né, agora elas vêm se apresentando unidas, né, já foi, né, na eleição aí de meio de mandato, né, nas eleições aí parlamentares e para governadores, né, essa unidade agora, né, também se apresenta nessa unidade, né, então acho que a tendência é, né, haver, né, uma maior aí unidade, né, desses grupos aí de direita. Acho interessante, né, que a Júlia colocou que há também críticas, né, e oposição também de grupos de esquerda, né, que, claro, né, obviamente, né, o governo Lopes Obrador foi um governo, né, bastante moderado, né, como eu tinha tentado, né, muito rapidamente expor, né, teve sucesso, né, em algumas políticas sociais, né, políticas, né, então, de distribuição de renda, né, vários tipos aí de programas sociais, né, mas claro que não tem nada, né, de socialista, né, nem de anticapitalista aí, né, no projeto do Morena, né, pelo contrário, né, inclusive ele é muito ligado, né, muito associado também com a questão do capital privado, tanto nacional quanto internacional. Nunca esqueçamos, né, aquela feliz frase, né, dita lá no século XIX, né, depois da derrota do México, né, para os Estados Unidos, da guerra com os Estados Unidos, né, aquela frase: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né, então um país que até hoje sofre mais, uma medida ainda maior, né, do que os demais países latino-americanos, nessas pressões, ingerências, né, dos Estados Unidos. Contraditoriamente, parece que nos últimos anos a própria questão, né, dos investimentos norte-americanos, né, no México, muitas indústrias, né, norte-americanas indo para o México, né, porque é, né, onde tem mão de obra, né, mais barata, né, menos legislação trabalhista, né, etc. Aquilo acabou gerando, né, uma certa bolha aí de desenvolvimento, né, e talvez até algo, né, tenha parcialmente, né, também podendo ao governo, né, financiar, né, esses programas sociais. O Trem Maia, que ela cita, né, muito criticado, né, pelos movimentos sociais, né, pelas esquerdas, em especial pelo neozapatismo, que desde o início, né, tem uma posição crítica, né, em relação aí ao Morena, né, nunca apoiou, nem apoiou a eleição do Obrador e também, né, não apoiou agora a eleição da Sheinbaum, né, e também por parte, né, do governo do Morena, né, não há também nenhuma aproximação, né, aí com o neozapatismo, né, talvez aí muito pelo contrário, né, talvez nessa questão aí do Trem Maia, né, do desenvolvimentismo, haja mudanças agora, porque a Cláudia Sheinbaum ela é muito conhecida, né, pela defesa aí do meio ambiente, né, pela questão aí da ciência, né, de se pautar aí né, em tecnologias verdes, etc. Então, nesse sentido, talvez haja aí alguma mudança, né? Bom, não sabemos nem se vai ter continuidade, né, também dessa política aí, né, de melhorias, né, através de via programas sociais, né, porque os prognósticos aí, né, para os problemas econômicos, né, talvez aí mais se acentue, né, do que tenha perspectivas aí de melhoras, né, mas se pelo menos se consolidar, né, se o Morena continuar se consolidando, né, tendo uma forte base social, eu vejo que pelo menos um radicalismo por parte da direita, né, eu acho que é uma tendência a se ter, né, que as direitas latino-americanas, tradicionalmente, elas se insurgem contra
governos, né, mesmo que governos muito limitadamente, tenham, né, tipos aí de programas sociais, né, tipos aí de inclusão, né, dos mais pobres, né, sempre existe aí uma forte reação, né, por parte aí, né, das burguesias, né, dos setores aí dominantes das sociedades latino-americanas. No México, talvez essa reação se limite aos partidos de direita ditos mais tradicionais, né, mas também não descartaria, né, o surgimento, né, também aí de, né, um movimento, né, ou partidos de extrema direita, né, já que é, como já dito aqui, né, um fenômeno mundial. Né. Não sei se consegui responder, né, mas fica feliz. Muito obrigada, professor Eduardo. Nós temos mais uma pergunta, e aí vamos partir para a resposta dos palestrantes e encerramento. A pergunta é do Bruno. Ele congratula pelo rico debate e gostaria de fazer uma pergunta para os palestrantes. O Partido Mais na Bolívia recentemente está rachado e crise interna. Isso pode influenciar nas eleições do ano que vem e a ascensão da direita boliviana? E aí nós daremos, acho que 5 minutinhos para cada palestrante poder responder a pergunta e partiremos para as considerações finais. Começo, então? Eu faço um comentário breve. Sim, pode comentar. Sim, sem dúvida, né? Eu acho que eu cheguei a comentar durante a fala a confusão que tem sido a Bolívia nos últimos anos, desde a renúncia forçada do Morales em 2019, né? Tivemos o traumático período da Janine Áñez, né? E mesmo com a vitória do Lúcio Arce, né, não se criou um cenário de estabilidade ou previsibilidade política, né? Inclusive pela ruptura dele com o Evo Morales, né? Como nós comentamos aqui, então é um partido absolutamente fundamental para a política boliviana e tem sido assim desde 2006, mas que hoje se vê fraturado e rachado. É estranho, né, vermos o presidente do país, né, tendo brigado e rompido, né, politicamente com o seu antecessor e mentor político, digamos assim. Né? Então, isso, claro, que acaba criando uma fragilidade para o MAS, né, pensando no pleito eleitoral, para uma direita boliviana, né, como ficou muito claro no episódio da renúncia da Bolívia, que nunca aceitou muito bem, né, as mudanças, inclusive constitucionais, levadas a cabo pelo período do MAS no poder. Né. A situação da Bolívia é mais do que uma disputa partidária ou político-ideológica, uma disputa regional e geográfica. Né. O território da meia-lua boliviana não aceita simplesmente, né, os governos mais de orientação popular, né, ou voltado para as demandas dos povos originários do país, né? Reparem toda a polêmica, né, que a Huipala representa, né, para parte da cidade boliviana, né? Então, ali a região de Santa Cruz de la Sierra, de toda a meia-lua, né, é uma oposição ferrenha, duríssima, né, contra qualquer governo do MAS, ainda mais um governo do MAS, né, fraturado, dividido, né, em que o Lúcio Arce, né, não fala com Morales, né? Isso, claro, que cria um desafio gigantesco, né, para o partido nas eleições vindouras, né, e a importância econômica dessa região da meia-lua, a gente sabe muito bem qual é, né? A Bolívia está discutindo, né, concessões econômicas, expansão de atividades econômicas, né, para o futuro do país, né? A questão do lítio já foi levantada, né, pelo Eduardo, uma questão absolutamente fundamental, né, e premente para a Bolívia. Enfim, então o país está nesse momento decisivo, né, pensando no que ele poderá ser, né, décadas para frente em termos de desenvolvimento, né, com esses minérios raros e absolutamente estratégicos, né. E isso agudiza, né, e aprofunda as divisões políticas que são históricas na Bolívia, né, a gente sabe disso de décadas para cá. É um país sempre marcado por instabilidades, né, enfim, governos muito curtos, incertezas, né, isso não é algo novo na vida política boliviana. E, mais uma vez, né, agora, se a gente volta para o ano de 2008, né, com o Morales no poder, a Bolívia quase que foi partida ao meio, né, naquele momento, né, justamente pela ação ali dos crucênios, né, os naturais de Santa Cruz de la Sierra, né. Então, a mim me preocupa muito, sim, o que pode acontecer com o país num futuro bem próximo, e essa divisão no MAS acho que joga mais lenha nessa fogueira, uma situação de profunda instabilidade e incerteza. Obrigada, professor Paulo. Eu passo a palavra ao professor Eduardo em 5 minutinhos. Só muito rapidamente, né, apenas eu concordo, né, com o professor Paulo, acho que já respondeu, né, praticamente aí o cerne da pergunta, só ainda chamaria atenção, né, para uma questão aí, né, na Bolívia, que é
realmente, durante, né, o governo aí dos 11 governos, né, do Evo Morales, 15 anos do Evo Morales, né, além, né, da questão da polarização, né, dos fortes disputas, né, com a direita, especialmente, né, nessa região, né, lá de Santa Cruz de la Sierra, internamente entre os apoiadores do MAS também, né, sempre foi demarcado por tensões, né, e por disputas, né, bastante acirradas, né, diferente do caso da Venezuela, onde a maioria, né, das mudanças, né, sempre vieram de cima para baixo, né, a partir do Estado, a partir do Chávez, né, na Bolívia, né, antes mesmo da eleição do Morales, havia, né, uma tradição, né, de movimentos sociais bastante fortes, né, especialmente dos indígenas, e esses movimentos, né, durante tiveram, né, tensões, né, durante aí os governos, né, do Evo Morales, né, só que o MAS e o Evo Morales sempre conseguiram, né, manter esse campo, né, da esquerda em unidade, né, sempre conseguiu, né, aquela questão aí, né, de fazer negociações, né, pelo menos nos embates eleitorais, né, contra a oposição de direita, né, sempre conseguiram se apresentar, né, como unidos, né, realmente é muito preocupante, né, atualmente essa questão, né, dessa distinção, né, dessa briga entre o Arce, né, com Morales. Até onde eu sei, né, também não conheço com muita profundidade, mas até onde eu sei, eu acho que o Evo Morales está impossibilitado, né, de concorrer nas eleições de 2025, né, a não ser que mude alguma coisa na legislação, mas se a legislação mudar e ele conseguir se apresentar por uma outra via, um outro partido, e ter uma divisão, né, do Arce pela reeleição pelo MAS e o Evo Morales por alguma outra agremiação, ou ao contrário, né, o Evo pelo MAS e o Arce, né, por algum outro partido, alguma outra agregação, né, talvez os resultados sejam bastante catastróficos, né, que pela primeira vez vai haver aí uma divisão aberta, né, mas mesmo, né, não tendo, né, duas candidaturas já, né, essa questão que são duas lideranças importantes, né, se apresentarem, né, como divididas, né, como, né, por exemplo, o Morales não podendo concorrer, acho que dificilmente ele vai dar um apoio, né, aí ao Arce, né, a reeleição do Arce, né, tornando, né, também aí, né, a disputa eleitoral aí bastante complicada, né, aí para o ano que vem, e nesse sentido, né, como, né, a questão colocou, né, talvez aí a possibilidade, né, então, da direita voltar agora pela via eleitoral e não golpista em 2019 seja, né, uma chance concreta. Obrigada, professor Eduardo, pela resposta. Eu vou passar a palavra para o professor Rafael, para a gente também já encaminhar para o final. E queria, antes de passar para o professor Rafael, agradecer a presença de todo mundo, reforçar que a lista de presença está aqui no chat, para quem ainda não respondeu, poder responder. Pedir que sigam a gente no Instagram do projeto, que é o HTP América Latina, e que a gente vai. Os próximos eventos também serão comunicados por lá, então é importante. E agradecer a presença do professor Eduardo e do professor Paulo, a tarde foi riquíssima, muito importante. Nós tínhamos uma necessidade, né, muito grande desse tema, foi debatido e foi muito importante para a gente. Muito obrigada. Professor Rafael? Não, eu cheguei, né, voltei aqui para o espaço, né, no final, né, da primeira parte, né, peguei o finalzinho e fiquei aqui quietinho ouvindo o debate, né, foi muito rico, né, no jogo de perguntas e respostas, né. E aí eu só, né, me inscrevi para, além de agradecer ao Eduardo e o Paulo, né, e pedir mais uma vez, reiterar o pedido de desculpas, né, por conta da convocação extraordinária da reunião da pós, né, mas, e depois eu vou ouvir a primeira parte toda, mas teve um comentário, né, que vocês fizeram, pensando às direitas, e aí rapidamente uma digressão, né? Eu estou com uma disciplina eletiva de direitas nesse semestre, né? E aí, Paulo, eu concordo com você, assim como o Chad também, que passou fez uma caracterização parecida, né? O Milei, talvez, da direita, seja nessa, entre aspas, nova direita, né, seja aquele aonde a pecha do antissistema caiba mais, né? Então, eu tenho, inclusive, essa semana já na disciplina, a gente vai começar a ler o livro do Milei, né, o Libertar Avança, né? Mas eu não tenho a menor dúvida que ele é onde isso cola, né? Ele tem todo um lado verborrágico, né, que o discurso dele no encontro do Vox talvez tenha demonstrado isso, né, que torna
a reflexão sobre ele é interessante, né? O caráter, né? Eu acho que de todos esses líderes aí, né, da, entre aspas, nova direita, né, talvez o Milei seja aquele mais difícil análise, enfim, né, pelo menos é uma opinião, né, inicial que eu tenho. Eu já comentei isso ao longo das aulas, né, a Maria Clara tem feito o estágio de docência dela lá, tem acompanhado, né, então, né, talvez seja assim o que também tenha mais camadas, né, para serem analisadas, né, mas enfim, é uma reflexão, né? A segunda parte já deu o tom do que foi a primeira. Eu, como bom curioso, né, vou ouvir a primeira parte assim que a gente terminar aqui. Né, eu der uma levantada da cadeira, já que eu estou desde 15 para as 2 sentado aqui por conta da outra reunião. Né? Eu fiquei ouvindo você. Né? Então, agradecer mais uma vez. Né, eu devo um chopp para vocês dois, né, já que a gente não pode remunerar para além do certificado, mas a nossa cerveja, né, Eduardo, que a gente vai marcar e o Paulo, em encontros esporádicos ou numa cerveja, eu pago a cerveja aí, agradecimento a vocês, tá bom? Beleza? Depois a gente vai mandar os certificados, tá? A gente vai fazer, tal, assim que fizer, a gente manda para vocês terem direitinho, tá bem? Então é isso. Não sei se vocês querem pontuar alguma coisa, né? Mas Só agradecer mesmo. Obrigado, fechou. Rafael. Então, Paulo, a gente se encontra na UERJ na quinta. Com Eduardo, a certeza. gente combina, né? Certo, Valeu, vamos menino. combinar, hein? Obrigado aí pela moderação e todo mundo. Cerveja eu vou cobrar agora. Não, tá, pode ficar tranquilo. Eu cumpro minhas promessas, entendeu? As meninas sabem disso. As meninas sabem disso. Né? Então tá, gente. Ó, beijão, abraço, beijo no coração. Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.